Fala, galerinha! Hoje a gente está recebendo a Emanuele, que é estudante de medicina, que eu tive o prazer de ser professora, né, Emanuele? Ela vai colaborar com a gente, nos falando um pouco sobre essa parte química do nosso organismo, como que os hormônios do prazer agem no nosso organismo, a questão do estresse excessivo, e nos dá também algumas dicas de como a gente pode relacionar o uso das redes sociais e também manter a nossa saúde mental. Olá, bom, eu vou falar um pouquinho sobre como a era digital impacta na nossa saúde mental, né? Então, primeiramente, com a revolução tecnológica e a chegada das redes sociais, principalmente, se tornaram essenciais para a nossa comunicação, né, no dia a dia, porém acarretaram também o desenvolvimento de algumas doenças, como a ansiedade, a depressão, né, que são doenças do século, né, que a gente conhece. Então, assim também como a pressão social, né, que é uma coisa que as redes sociais nos causam. E é justamente essa pressão social que faz com que a gente cause aquela ansiedade, aquele estresse crônico do dia a dia, né, daquela pressão, nós temos que postar uma foto perfeita, a nossa vida tem que ser perfeita, está sempre postando isso nos leva a esse quadro, né, de ansiedade, esse estresse crônico, e que é principalmente mediado por hormônio esse estresse crônico, né, que é o cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio catabólico e ele desempenha diversas funções que são essenciais no nosso organismo, né, como, por exemplo, um efeito imunossupressor, né? Mas, Emanuele, explica melhor pra gente o que seriam esses imunossupressores? Então, o efeito imunossupressor, né, pelo cortisol, é justamente o indivíduo ficar mais suscetível a adquirir determinadas doenças. Então, o sistema imunológico dele fica mais, como a gente pode dizer, mais suscetível a ele adoecer, né? Então, ele vai adoecer com maior facilidade do que outras pessoas, né? Outra situação também mediada por esse mesmo hormônio seria o efeito de luta ou fuga. E o que seria esse luta ou fuga, né? Seria nos preparar para determinada situação que vai acontecer. Então, por exemplo, aquela ansiedade, aquele sentimento de pressão social causado pelas redes sociais em nós, faz com que a gente se sinta pressionado. Então, nosso corpo nos prepara para uma determinada situação, uma possível ameaça, né, que está por vir. Então, ele vai aumentar a nossa pressão arterial, a nossa frequência cardíaca, dentre outras alterações. E nessa situação, né, Emanuele, se a gente for parar para pensar, o uso das redes sociais, a gente acaba estando o tempo todo nesse momento de estresse. E se a gente faz uma postagem, nos gera uma ansiedade esperando a resposta sobre aquela postagem. Se a gente vai receber likes, se a gente vai receber comentários positivos ou não. Acredito também que os jogos digitais, que a gente fica naquela expectativa de ganhar ou perder, creio que tem uma relação aí em relação à liberação do cortisol, você não acha? Com certeza, Marcela. Então, essas alterações, né, desses hormônios, as alterações concentradas no nosso organismo, causam justamente um desequilíbrio na nossa saúde mental, né? Então, nós temos que procurar formas, né, de manter a nossa saúde mental em equilíbrio. E algumas dessas formas é justamente a prática de um exercício físico regular. Não só ele, né? Escutar uma música que nós gostamos, estar com pessoas que nós temos um afeto, né? Escutar um podcast de alguém que a gente acha interessante, caminhadas ao ar livre, tudo isso vai nos dar aquela sensação de bem-estar, de prazer, né? Então, por exemplo, fizemos uma atividade física, né? Depois que nós fazemos ela, nós temos aquela sensação de alívio, né? De que desestressamos, e é justamente porque tem uma liberação de um hormônio aí, que é a dopamina, né? A dopamina, ela vai ativar lá o nosso sistema nervoso simpático, que vai liberar neurotransmissores lá em várias regiões do nosso cérebro. E isso faz com que ative o nosso sistema de recompensa, né? Nos dando aquela sensação de prazer, bem-estar, alívio. Por isso que a gente se sente bem depois dessas atividades que nós realizamos. Então, a gente vê que é essencial que a gente consiga manter a nossa saúde mental em equilíbrio, justamente, né, com essas redes sociais, toda essa pressão da era digital que nós estamos vivendo. Com certeza, né, galera? Eu acho que essas dicas são essenciais, como a gente falou. O uso das redes sociais é cultural, faz parte do momento que a gente está vivendo. A gente não está dizendo aqui para vocês abandonarem as redes sociais,
mas possivelmente organizar o tempo de vocês. Eu posso tirar ali uma horinha do meu dia para mexer nas redes sociais, que vai me dar um pouco de prazer, mas eu posso associar uma atividade física, a ouvir uma música, a bater um papo mesmo pessoalmente com quem você gosta. Com certeza vocês vão estar preparados aí para enfrentar esses desafios do mundo contemporâneo. Queria aproveitar e agradecer, Manuel, pela participação, né, por essa contribuição. E vocês vão continuar agora, né, arrebatando esse assunto com a Alessandra, do estudante de medicina Leonardo. Obrigada, Marcela. Obrigada por apresentar. E nós voltamos agora para arrematar esse assunto da saúde mental. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe uma presença importantíssima para falar para vocês sobre a questão dos hormônios. Lembra que no último vídeo nós falamos sobre, só que a gente não aprofundou. Então, nada mais natural do que trazer alguém da área para falar. Só que eu sei que vocês já tiveram uma importante participação, né, de um estudante, então eu vou trago outro para você. Então, seja bem-vindo, Léo. Esse é o Leonardo Werneck, é estudante da Unifar de Medicina, estudante do 7º período. E aí, hoje ele veio falar para vocês um pouquinho sobre os hormônios, sobre algumas situações que podem ocorrer, ou com excesso, né, ou com a falta dele. E aí, Léo, o que você disse pra gente? Bom, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui, tá? Antes, só queria falar brevemente que é um hormônio e depois eu vou abordar alguns hormônios que eu trouxe para o debate, tá bom? Primeiro, falando de uma forma mais simples, o que seria um hormônio? É uma substância produzida pelas glândulas do nosso corpo, e aí existem diversas glândulas, tá? E eles vão ser liberados na corrente sanguínea para regular as funções do nosso corpo. O primeiro hormônio, que eu acho que tem muita relação com o debate que você está trazendo aqui para a gente, é o ocitocina, né? Popularmente conhecido como hormônio do amor, o hormônio do vínculo, das conexões. Por exemplo, uma situação que ele é secretado. No momento que o recém-nascido vai nascer, ele tem uma liberação dessa ocitocina para já criar uma conexão com a mãe. Então, eu percebo, né, Léo, que essa questão do vínculo entre as pessoas é muito importante, né? Então, levando isso em consideração, você acha que o uso das telas pode prejudicar esse hormônio? Com certeza, porque o hormônio, esse hormônio, a ocitocina, ele vai ser liberado, né, no nosso corpo em momentos de carinho, contato, abraço, contato pele a pele. Então, momento de interação social positiva. Então, se você está muito vinculado via rede social, você está se excluindo do mundo de interações reais entre pessoas, essa troca de abraço, carinho, dessa relação interpessoal, isso vai prejudicar. Com certeza, consequentemente, a pessoa vai estar mais, sem tanto vínculo, sem tanto apego emocional com outras pessoas. Então, isso tem total relação. Sim. E a questão do apego que você agora está trazendo, né, para nós, diz muito respeito ao que a gente vive hoje, né? A qualidade. Não seja ruim, né? Ninguém está falando que é ruim mexer no celular ou nas redes sociais ou propriamente na tecnologia. Mas tudo é uma questão de dosar, né? É uma questão, né, de você ter essa interação, né, física, de você ter essa interação tecnológica, mas tudo na medida correta, né? E qual outro hormônio você acha que pode influenciar nessa questão, né, que a gente está falando aí? Então, outro a ser abordado, na verdade, não é um hormônio, né? É um neurotransmissor, que é a serotonina. O que seria um neurotransmissor? É uma substância química também, só que ela vai permitir a sinalização de um neurônio para o outro. Então, são as células do sistema nervoso, né? As células do cérebro, chamadas de neurônio. Tem essa sinalização de neurônio com outro neurônio. Então, o neurotransmissor está mais relacionado a esse aspecto. E a serotonina, a gente fala que ela é o estabilizador do humor, né? Sua função está diretamente relacionada com regulação do humor, né? Sensação de bem-estar, também com o sono, com o apetite. Então, ele está muito relacionado com essa regulação emocional. Entendi. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, né, nós ficamos de 3, 4, 5 horas nas redes sociais, né? Às vezes para estudo, às vezes porque as redes sociais chamam mais ou menos a atenção, então você vai ficando, né? Então vai acontecendo. Você acha que existe uma percepção hoje de que as pessoas têm um humor mais desequilibrado, né? Sim. Pessoas que explodem de repente, pessoas que falam coisas que não estão dentro daquele contexto. Você acha que isso tem a ver com essa interação, assim, muito grande com as redes sociais? Com certeza, a serotonina, como eu falei, popularmente conhecida como um equilibrador do humor, né? Então, as pessoas que estão muito tempo expostas nas redes sociais,
elas acabam recebendo muita dopamina, né? Está relacionado àquele sistema de recompensa do cérebro. É um prazer muito rápido, instantâneo. Então, vai desequilibrar também o humor da pessoa. Tem um humor desequilibrado. Tanto que muitas doenças, transtornos, assim, como depressão, ansiedade, estão relacionados a baixos níveis de serotonina. Outra coisa interessante também com o apetite. Hoje em dia as pessoas comem muito olhando a rede social. Então, a falta de conexão entre a pessoa com a comida, às vezes ela nem está percebendo que ela está comendo rápido, o que ela está comendo, ela acaba não ficando saciada, porque a serotonina não está sendo liberada como deveria. Então, se a pessoa tem uma conexão com a comida, vai com certeza aumentar a quantidade de serotonina que ela está tendo. Se ela come devagar, processando e entendendo o que ela está fazendo, mas às vezes com muita informação na rede social, acaba que os níveis de serotonina acabam nem atingindo o seu objetivo de controlar a sociedade. Né? Sim, que a gente fala muito sobre a questão do robotizado, né? Fazer as coisas no automático, né? Toque de caixa, é comer sem saber o que está acontecendo, é vestir sem escolher a roupa, né? Tem sempre essa conexão, né? Tem algumas situações que a gente pode fazer também para aumentar o nível de serotonina. Por exemplo, atividade física pode aumentar o nível de serotonina. O próprio sono regulado ajuda a manter o equilíbrio. A exposição ao sol, muitas pessoas hoje em dia nem acabam nem Sim. dando a oportunidade de ver o pôr do sol, a luz solar, então isso também influencia no nível de serotonina. Também uma alimentação baseada em triptofano. Triptofano é um aminoácido, a serotonina é sintetizada a partir dele. Então, alimentos como frango, ovo, algumas frutas, peixes, ajudam, né, a sintetizar mais serotonina. Então, por isso que a gente fala que é importante ter alimentação de alimentos de verdade, né? Não só alimentos industrializados. Também momentos de prazer, de contato social, prazer e atividade prazerosa, ajudando a controlar o humor, o apetite e o sono. Então, por isso que é muito importante que as pessoas tenham hobbies, tenham atividades prazerosas fora do meio de trabalho, de estudo, fazer coisas que dão prazer para aumentar também o nível de serotonina. Sim, e cada dia que passa, né? Não sei se você concorda comigo, né? Mas a cada dia que passa, a nossa vida está ficando mais tecnológica, né? As aulas estão ficando mais tecnológica, né? Nós não usamos os cadernos os tablets, né? Para estar conectado àquela aula, no caso de vocês que são estudantes, ou no nosso caso que somos professores, também isso acontece muito. Então é legal o que você falou, né? A prática de exercício físico, você tomar sol, nem que seja um pouquinho, né? As pessoas associam muito assim, ah, não, tô com falta de vitamina X no meu corpo, vou fazer tal coisa. Mas não é só para isso, né? É também para você se sentir bem consigo mesmo. É legal, você trouxe bem interessante. Outra questão, Léo, que eu te pergunto é a seguinte: e as dores? Me conta aí. Então, em relação à dor, tem um hormônio barra neurotransmissor, né? Ele funciona tanto sendo liberado na corrente sanguínea, tanto agindo mais no sistema nervoso, né? Tem a endorfina, então ela é considerada tanto um hormônio quanto a parte de neurotransmissor também. Então ela vai atuar em áreas do cérebro relacionadas à percepção da dor e também a prazer e bem-estar. Então qual que seria a função da endorfina? A função dela está muito relacionada a diminuir a percepção da dor e também a sensação de prazer e bem-estar. A prática de atividade física também, ter esses momentos de interação social, momentos de relaxamento, então algumas meditações ajudam a liberar mais endorfina. Tudo isso está relacionado com esse hormônio que ajuda a diminuir a percepção da dor. Veja se eu entendi. Quer dizer, por exemplo, você tem duas pessoas com o mesmo tipo de doença, vamos colocar assim. Então, uma vai sentir mais dor que a outra por conta dessa questão hormonal. Com certeza, muitas pessoas interpretam a dor de formas diferentes. Isso pode estar relacionado também com baixas concentrações de endorfina, porque a pessoa vai ficar muito mais sensível à dor. Então, ela também é popularmente conhecida como analgésico natural, não é à toa, porque ela ajuda na diminuição da percepção da dor. Então, é muito interessante essas atividades que eu citei anteriormente para aumentar a produção natural de endorfina. E o legal disso tudo é que dá para a gente colocar numa redação, dá para argumentar, né? Dá para falar tudo isso, aproveitar essa explicação, porque agora a redação mudou, né? A gente não vai conversar muito sobre isso, mas essa argumentação, essas exemplificações que o Léo trouxe para nós, muito ricas, eu te agradeço muito, vai ajudar muito você na sua argumentação. Então aproveita
pega tudo isso daqui e coloca na sua redação. E aí eu te agradeço, Léo. Te agradeço muito por ter estado aqui com a gente. Foi prazeroso e também a gente aprendeu muito com você. Obrigado Espero pela que vocês. oportunidade. Obrigada, nossa, a gente que agradece. E agradecemos vocês por estarem com a gente, tá? Encerramos hoje, né, esse tema que você tanto de falar e também tão gratificante trazer vocês aqui para conversar. Mas encerramos hoje. Mas não esquece, coloque o sininho para cá, seja o nosso inscrito e coloque aí com os amigos, compartilhe com eles, tá bom? Até mais.